Olá, tudo bem? Bom, esta aula de matemática, ela tem uma iniciativa, né? Porque nós estamos passando por um momento difícil em nosso país e a gente precisa manter ativo, a gente precisa manter interligado, não perder o nosso tempo de estudo, correto? Então esta é uma aula de matemática, ela é realizada pelo Complexo Integrado de Educação. Eu me chamo Gustavo Melo. E a gente começará nossas aulas de matemática. Eu estou chamando de matemática na quarentena, um pouco de brincadeira aqui, mas uma coisa bem séria, que é para você ficar em casa e manter a saúde social, né? Então, nesse momento, as nossas aulas de matemática, a gente vai fazer as explicações por vídeo e vocês irão fazer atividade na nossa sala virtual. Qualquer dúvida, você pode entrar em contato pelo WhatsApp, pode entrar em contato pelo Telegram, pode entrar em contato pelo Gmail. O nosso objetivo dessa aula é que você possa compreender a necessidade de análise de sequências de fatos e números. Análise de uma ação futura, mantendo conceito ou lógica de acontecimentos anteriores. Averiguar a validade da decisão. Tomada por análise da sequência lógica. Nós estamos vivendo um momento em que é muito falado matemática, o que vai acontecer. A gente está nesse momento de quarentena com uma previsão matemática, porque se a gente se juntar, a quantidade de pessoas infectadas será muito grande. Então, como é que eles conseguem ter uma decisão, tomada dessa decisão? Olhando o que já aconteceu. E como é que ele olha o que já aconteceu? Ele precisa anotar os fatos. Então eu analiso o que já aconteceu para que eu possa tomar uma decisão futura. Matematicamente, a gente consegue inferir. É por isso que a gente precisa compreender a necessidade de uma análise de sequência de fatos. E claro, a gente começa na matemática para análise de fatos e números. Então, dentro desse contexto, é que eu preciso que você entenda que a gente está fazendo aqui é uma tentativa de adivinhar o futuro, na verdade. Mas para que você tenha esse processo, os primeiros passos é a gente tentar descobrir, por exemplo, qual é o próximo número. Mas você me pergunta, para que isso? Porque lá na frente, na hora que você estiver fazendo algumas pesquisas, você vai precisar entender qual a tendência, o que pode acontecer no futuro. E é por isso que a gente precisa desempenhar esses objetivos. Bom, a gente vai trabalhar com sequência numérica. A sequência numérica é uma sucessão, na verdade, desculpa, sequência é uma sucessão, encadeamento de fatos que se sucedem. É comum perceber em nosso dia a dia conjunto cujos elementos são dispostos em uma ordem obedecendo uma sequência. Por exemplo, lista alfabética, né? As pessoas que vão se vacinar. Quais são as primeiras pessoas que vão se vacinar agora? As que tiverem mais idade. Peraí, então vamos organizar por idade. Então a gente vai fazer uma sequência por idade, ou pelas letras iniciais do nome. Então essa sequência, ela tem uma ideia de organização. A gente está organizando elementos, a gente está organizando valores, a gente está organizando coisas, a gente está organizando indivíduos. E é nessa ideia que a gente vem para a sequência numérica. O estudo de sequência, dentro da matemática, é o conjunto de números reais dispostos em uma ordem. Assim a gente vai chamar isso de sequência numérica. Então, sequência numérica é números que estão organizados em ordem. Que tipo de números são esses que aparecem nas nossas sequências? Matematicamente, quando temos uma sequência numérica qualquer, representamos o primeiro termo por A1 e assim sucessivamente, sendo o enésimo termo o AN. Esse enésimo termo, o que significa essa palavra enésimo termo? É um número lá na frente. Você pode escolher o 10, o 20, o 100, o 2000, 5000 e assim por diante. Então, como exemplo aí, a gente tem uma seguinte sequência finita: 3, 5, 7, 9, 11. Quem é o primeiro termo? O 3. Então a gente chama de A1. Quem é o segundo termo? 5. Então a gente chama de A2. Quem é o terceiro termo? 7. A gente chama de A3. E assim por diante. Veja essas sequências numéricas. A primeira. O primeiro termo é 10, o segundo é 14, 18, 22, 26, 30, 34. Observe que tem uma
lógica nesta sequência. A gente consegue identificar alguma lógica nessa sequência. Veja a segunda. 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16. Ficou uma sequência já diferente, mas ela também tem uma lógica, né? Eu consigo descobrir quem é o próximo. A última, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Ou seja, eu também sei quem é o próximo. A gente consegue descobrir, olhando o que aconteceu. Olhando para esses números, eu consigo identificar mais ou menos o que pode cair no seu próximo número, porque tem uma lógica nessa construção. Tem sequências que têm uma lógica mais complexas. Ó, vamos ver esse aqui. Ó. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13. A priori parece que não tem uma lógica nisso aí, né? Mas tem uma lógica. Dá para a gente perceber aí que tem essa lógica. Esta sequência aqui, lá na frente, a gente vai conhecer ela como sequência de Fibonacci. Ou Fibonacci, né? É uma sequência muito massa essa sequência aí. A segunda, veja a segunda. 1, 3, 7, 13, 21, 31, 43. A diferença delas não é constante. É diferente daquelas três anteriores. Essa sequência também a gente vai estudar lá na frente. Essa sequência é uma sequência de segunda ordem. Mas a gente vai começar a estudar agora as sequências que têm uma lógica mais bonitinhas, né? Essas sequências por aí. Por quê? Veja que essas sequências, ela tem uma definição mais fácil de fazer. Ela mantém uma ordem. De um número para o outro, a distância é a mesma. De 10 para 14 é 4. De 14 para 18, 4. De 18 para 22, 4. 22 para 26, 4. De 26 para 30, 4. De 30 para 34, 4. Opa, então nessa primeira está pulando de 4 em 4. Na segunda, 22, 21, 20. O que está acontecendo? Está diminuindo de 1 em 1. A terceira, 10, 10, 10, ou seja, ela não muda. Ela está sendo constante, né? 10, 10, 10. Então provavelmente vai ser 10 a vida toda. Mas até um determinado ponto, né? Que a gente fala, quando a gente fala vida toda, significa um número bem grande aí. E essas sequências que eu acabo de mostrar para vocês, ela é classificada como progressão aritmética. A PA é uma sequência numérica em que o próximo elemento da sequência é um número anterior, somado a uma constante R. Então essas palavras R, né? Essa letra, na verdade, R, a gente vai chamar de razão. E ela é o número que está sendo acrescentado ao anterior para se formar o próximo. A gente pode escrever essas razões da seguinte forma. Deixa eu botar aqui um pouquinho só para... Eu acabei falando, né? R é chamado de razão. E a razão é subtrair. Para você encontrar qualquer valor da razão, na verdade, a razão de uma sequência, você vai pegar qualquer dois números sucessivos, deixar bem claro, tem que ser sucessivos, e subtrair um pelo outro, o maior pelo menor, da sequência que tiver à frente do anterior, e você consegue encontrar essa razão, tá? Se não ficou muito claro, você pode mandar uma mensagem aí que a gente responde, facilita isso aí para você. Então, seja PA com uma razão R, seguinte, A1, A2, A3, A4, A5 e assim por diante. A partir dessa PA acima, podemos escrever desse jeito. Ó. Vamos escrever ela de uma forma recursiva. Tá? Por que eu quero escrever dessa forma recursiva? Porque eu quero fazer uma soma desses elementos. Quem é A1? A1. Quem é A2? A1 mais R. Quem é A3? A2 mais R. Quem é A4? A3 mais R e assim por diante. Por que eu fiz essa escrita? Porque eu quero fazer uma soma recursiva. Olha a soma que eu fiz aqui. Ó. Se somarmos igualmente acima, membro a membro, teremos esta escrita. Mas observe que o A1 está em uma igualdade e o A1 também está na outra igualdade. E se a gente começar a cortar termo a termo, nós vamos conseguir chegar no AN igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Ou seja, esta é a fórmula simplificada da PA. Então, se você pesquisar em livros didáticos sobre progressão aritmética, você vai encontrar essa fórmula. AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Se você desenvolver esta fórmula, brincar e multiplicar R vezes N, R vezes menos 1, nós vamos chegar ao seguinte. AN é igual a RN menos R mais A1. Menos R mais A1 é um número, uma constante. Então, vai ficar R vezes N mais um número. E é aí que a gente vai discutir nessa aula agora. Como achar esse número, tá? Bom, só para a gente deixar claro, a N é um termo geral,
o termo que você estiver procurando lá na frente. O A1 é o primeiro termo da progressão aritmética, N é o número de elementos ou o total de termos que a gente tiver, e R é a razão. A razão é o número que acrescenta ao anterior para achar o próximo, tá? Vamos pegar essa sequência. O que eu quero facilitar aí é deixar dessa forma, N vezes R mais aquele número, aquele B. Observe o que está acontecendo aqui, ó. Tá 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34 e o próximo provavelmente é 38, né? Eu falo provavelmente porque se não acontecer nada de normal é 38. Bom, mas como é que eu vou encontrar essa relação com a posição e o número que está embaixo? Vai ser o seguinte, eu vou pegar esse 4 e vou multiplicar por R. Então a N é igual a 4 vezes N. Mais um ajuste. Por que eu tenho que ter esse ajuste? Porque 4 vezes 1 é 4 e ali está 10. 4 vezes 2 é 8 e ali está 14. Então eu preciso de um número de ajuste. Como que eu vou achar esse ajuste? É fácil. Pensa uma casa antes. Pensa se tivesse um número antes do 10, que número seria? Bom, se tivesse um número antes do 10, esse número seria o 6, não é isso? Então, nossa fórmula seria assim, ó. Nossa fórmula é 4n mais 6. Com esse 4n mais 6, eu encontro qualquer número. Se você me perguntar bem assim, nesta sequência, quem é que está na posição 100? Eu vou responder 4 vezes 100, 400. Mais 6, 406. Esta fórmula aí, ó. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, está aumentando de 10 em 10. Como é que eu encontro o próximo número? Então vai ser 10 vezes n mais o b. Quem é o b? Quem é que viria antes do 20? Quem viria antes do 20 é o 10. Por isso o termo de ajuste. Então 10 vezes 1 é 10, mais 10, 20. 10 vezes 6, 60, mais 10, 70. E assim por diante. Então esta é a fórmula para a gente encontrar qualquer termo desta progressão aritmética. Cada progressão aritmética vai ter uma fórmula diferente, porque os comportamentos são iguais na ideia, mas os valores não são iguais. Então, por isso, a gente precisa ter uma fórmula adaptada para cada um. O que acontece aí? Começa no 32. 32, 30, 28, 26, 24, 22, 20. O que está acontecendo? Está diminuindo de 2 em 2. Como está diminuindo de 2 em 2, então meu R é menos 2. Eu estou colocando menos 2 no número anterior. Então, minha fórmula vai ser menos 2 vezes R. Só que eu preciso do valor de B para ajustar, porque menos 2 vezes 1 dá menos 2. E por que está 32? Então eu preciso ver esse ajuste. O número que viria antes desse 32 seria o 34. E assim a gente consegue criar a nossa relação entre uma variável com outra. A gente consegue encontrar a relação da posição do número com o número que está localizado nesta posição. Nesse sentido, a gente tem agora a fórmula de um APA. Ou seja, você pode utilizar aquela fórmula do A1 mais, abre parênteses, n-1 vezes razão, né? Ou a gente pode fazer de uma forma mais rápida, forma direta, desde que você esteja entendendo o conceito desta fórmula. A gente parte para a próxima aula, né? A gente vai deixar aqui, vai deixar umas atividades simples com vocês. Parte na próxima aula, a gente começa a dar uma incrementada. Valeu, galera. Até a próxima aula.